Graça e paz, amados, eu sou o pastor Eliseu Lustosa, seja muito bem-vindo ao meu canal. Depois do vídeo que nós fizemos aí sobre a Liga da Justiça, despertou a curiosidade de muitas pessoas de saber mais sobre esses mistérios espirituais e ao mesmo tempo do mundo quântico, né? Então muitas pessoas estão querendo entender mais. Se você não viu eu reagindo quando eu assisti o trailer da Liga da Justiça, veja agora. It's not me. Yes, que louco! Pois bem, a grande verdade é que o estudo da ciência quântica, quando eu falo ciência, em todos os estudos que se fala de física quântica, matemática quântica, mecânica quântica, vou falar então de uma forma geral. A ciência quântica é uma ciência que é conhecida como a ciência das possibilidades, ou seja, tudo eles têm ali uma resposta, para tudo eles têm uma resposta ou tem como se provar. Então essa ciência tem avançado muito e essa ciência está aí nas séries e nos filmes que nós estamos assistindo diariamente. Porém a igreja do Senhor Jesus não se despertou ainda para isso, para entender o mundo espiritual na perspectiva quântica. E poucos homens e mulheres de Deus que têm abordado esse tema. Então nós vamos aqui abordar só um pequeno conceito, né? Vou falar do pouco que eu sei aqui. Eu quero ilustrar isso com a série que está passando agora, atualmente, que é a série do Flash. Ou The Flash, né? Veja um vídeo introdutório de um outro vídeo que nós fizemos há muito tempo atrás. Veja só. Nossa, velho, sério. Nossa, velho, se eu tivesse o poder do Flash. Então esse é o Joab, é meu sobrinho. Eu vi que todo jovem, toda criança quer ser o Flash, quer ser o Super-Homem, quer ser o Homem-Aranha, quer ter superpoderes. Isso está no inconsciente de toda pessoa. Da onde vem esse pensamento, essa vontade? Essa vontade vem da capacidade espiritual que eu e você temos. A grande verdade é essa, que o nosso espírito, ele veio de Deus. E Deus, que ele é o maestro do universo. Ele conhece todas as moléculas, partículas, porque ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. Então, como criaturas e também filhos de Deus, por essência espiritual, temos isso dentro de nós. Aquele homem 100% espiritual chamado Adão, ele tinha todas essas habilidades e outras mais. Assim defende alguns estudiosos e teólogos. Mas o que eu quero falar agora nesse vídeo é sobre a frequência eletromagnética que os átomos têm. O que são os átomos? Os átomos são aquilo que compõe toda a matéria, tudo que é material. Para você ter a noção, numa cabeça de alfinete existe 20 milhões de átomos. E para você entender mais um pouquinho sobre átomos, eu vou colocar um vídeo aqui para você, pedacinho de um vídeo que eu encontrei bacana falando sobre isso. E vou deixar até o link para você depois assistir o vídeo completo. Veja só essa explicação. Todos os corpos no universo, desde um pequeno grão de areia até as estrelas, passando pelas plantas, os animais, os seres humanos, todos os corpos emitem energia eletromagnética. Isso acontece porque os corpos são formados por átomos, e esses átomos contêm elétrons que vibram e geram um campo elétrico. Carga elétrica em movimento produz um campo magnético, emitindo a energia eletromagnética. Agora eu pergunto para vocês, será que todos os corpos emitem ondas eletromagnéticas iguais? O que diferencia os vários tipos de energia eletromagnética são a frequência e o comprimento da onda em que ela é transportada. Para classificar essas faixas de energia, nós usamos o espectro eletromagnético. Para entender isso melhor, vamos navegar pelo espectro eletromagnético. Então você entendeu agora que o átomo que compõe a matéria, ele vibra, ele está em constante vibração. Então tudo que você acha que está parado, você olhando assim, está parado, a parede está parada. Não, tudo está vibrando. E todo material tem uma vibração diferente da outra. Foi o que nós vimos aí. O que nós acreditamos?
que existem frequências eletromagnéticas, frequências sonoras imperceptível ao homem natural. Isso também a ciência prova, né? Os anjos do Senhor, Deus, o Espírito Santo, eles estão numa frequência eletromagnética diferente da que nós estamos hoje, da que nós temos percepção. Mas dentro de você existe uma parte que veio de Deus, chamado Espírito. Espírito com E minúsculo. É essa parte do teu ser que conecta com o mundo espiritual e pode trazer as realidades espirituais para o campo físico, para o campo natural. Entenda-se isso. Lá na série do Flash, o que mais se tem lá? O que se está mais ensinando em relação aos átomos, a vibrações? É que se você vibrar mais rápido, mais intenso do que, por exemplo, você vai ver que várias vezes ele fica vibrando a mão aqui, ó, para atravessar uma outra pessoa, para atravessar uma parede. Por que acontece isso? Porque a vibração que ele faz na sua mão ou no corpo todo é uma vibração mais rápida do que aquele material, aquele corpo, aquela parede está vibrando. E como ele vibra mais rápido, ele consegue atravessar uma parede sem danificar ele, sem danificar a parede. Ele atravessa porque ele vibra mais rápido. Na série do Flash, o Flash recebeu esse poder devido a um acidente que ele se envolveu, que foi o acelerador de partícula, que deu a ele e todos os outros meta-humanos esses poderes. Mas aonde eu quero te levar? O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que Jesus Cristo, como Filho de Deus que Jesus Cristo, como Filho de Deus e como exemplo para todos nós, há mais de 2000 anos atrás, ele já fez isso. Ele já provou que ele conhece a ciência, que o nosso Deus é o Deus que está por trás de toda essa maestria do mundo quântico, seja um micro ou macro. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos de que Jesus, ele vibrava os seus átomos, a sua matéria, numa frequência e numa rapidez tão grande que ele conseguia atravessar coisas. E o primeiro versículo que eu vou te dar é de Lucas 4, 29 e 30. Jesus, ele estava no meio de uma multidão que queria jogar ele num precipício. Queriam matar ele. Parece que isso é comum hoje. Quem opera milagres, quem faz prodígios e maravilhas, o povo está querendo matar. Mas aí o que acontece? Lá no texto diz que ele sai, vai caminhando, passando por dentro das pessoas sem as pessoas ver ele. E quando procuram ele, cadê ele? Já está longe, já está do outro lado. Pelo entendimento, ele sai atravessando dentro das pessoas. Porque estava todo mundo aqui querendo meter a mão nele para jogar ele lá do precipício. E ele sai andando no meio do povo, meio que atravessando as pessoas sem que ninguém o achasse. O que é isso? Isso é porque ele consegue, ele tem um controle de vibração dos seus átomos, das moléculas tão rápido, porque ele tem todo o poder. Outro exemplo, Jesus no Monte da Transfiguração com os discípulos. Esse é é especial. Ele chama os discípulos, a gente conhece, transfigura o seu corpo e aparece o quê? Elias e Moisés. Não vê que o Flash na série, quem acompanha sabe, ele começa a girar, rodar, correr rapidão para ele abrir um buraco no tempo e no espaço. Então ele faz tudo isso para entrar num lugar chamado força de aceleração, que é como se fosse a eternidade, né? Estamos acompanhando agora, nesses últimos capítulos, se entendeu o que é a eternidade, onde o Savitar estava e o Kid Flash foi para lá. Então foi para a eternidade. A força de aceleração puxou ele e ele saiu, né? E o Savitar saiu, o Kid Flash entrou. Certo. Quando Jesus transfigura o seu corpo, ele abre um portal. Na verdade, é o que nós iremos falar sobre no outro vídeo. Nós vamos falar sobre o buraco de minhoca. Ele abre ali um buraco de minhoca e o mundo espiritual se abre, onde aparece Elias e Moisés. Uma conexão direta com o terceiro céu, atravessando esse primário céu, o segundo céu e o terceiro céu. Ele abre um buraco de minhoca que o espaço e o tempo são encerrados. Então, é como se fosse um atalho isso para o mundo espiritual. Porque como que eles entendem? Nós vamos falar mais isso.
Como que se entende o universo? Einstein dá uma explicação que é como um tecido, todo o universo, né? Então os buracos de minhoca são abertos para diminuir o percurso do espaço e tempo. É isso que Jesus faz. Ele transfigura o seu corpo e o mundo espiritual se abre, certo? O último exemplo para a gente finalizar esse entendimento de Jesus e flecha, foi que Jesus já tinha esse poder. E ele disse, se a gente crer, faremos obras maiores do que essa, né? O último exemplo é que Jesus, agora com o corpo ressurreto, isso que eu estou falando antes dele estar com o corpo ressurreto, e agora com o corpo ressurreto, hein? Meu Deus, os discípulos estão ali tristonhos, né? O mestre morreu, e agora, meu pai, cadê o corpo dele? A Bíblia diz que eles estão reunidos, João 20, em especial o versículo 26, que eles estão reunidos ali, fazendo um lanche, e o versículo diz, com as portas fechadas, de repente Jesus entra naquele quarto, entra naquela cozinha, entra naquele pavimento com portas e tudo fechado. O que é isso? Ele atravessa a parede com o corpo ressurreto para falar com os discípulos. Quando os discípulos viram isso, meu Deus, e Tomé, ainda tem a passagem de Tomé, que Tomé não acredita, e Jesus disse assim, ó, para você ver que eu não sou um fantasma, eu tenho um corpo físico mesmo, esse é o corpo que eu recebi, toca aqui. Aí ele toca na ferida e sabe que é realmente Jesus. Então, Jesus ele já conhece, ou já conhecia, nós é que estamos atrasados, os crentes que estão atrasados em relação a isso. Existem pessoas, relatos assim, que se eu falo, ninguém acredita, fazendo esses mesmos sinais, operando nessa mesma dimensão de glória. O Barry, que é o Flash, ele precisou de um acelerador de partícula para receber esse poder. E eu e você que temos um acelerador de partícula dentro de nós, que não é humano, chamado Espírito de Deus, Espírito Santo, que nos dá esse poder, o poder de Deus. Quando nós entramos em comunhão, em íntima comunhão com o Espírito Santo, na oração, na adoração, nós começamos a vibrar. O nosso espírito vibra, o nosso corpo vibra e começa a se conectar a realidades espirituais, a realidade dos céus, a frequências de glória. Então é isso que nós temos que entender, é isso que nós temos que alcançar nos nossos cultos. Sabe quando os milagres acontecem? É porque nós nos conectamos a essas frequências de glória. Eu já disse aqui uma vez e digo de novo, comece a estudar. Estuda o mundo espiritual para você perceber que anjos, eles são como energias, forças. Por isso que a Bíblia diz que tem de fogo, que eles jogam raio, relâmpago, tudo isso está ali no que o cientista diz, na força de aceleração, raios, frequências. Comece a mergulhar. Mas tem alguns irmãos nossos aí, e nós respeitamos os tradicionais, né? Que está aí fazendo esse movimento todo, que até tem escandalizado alguns. Isso não me escandaliza não, irmão. Pastor falando de pastor, de teoria de pastor, de teologia de pastor. Isso não me escandaliza não. Porque nós vamos para um lugar chamado céu, nós vamos viver a plenitude no céu. Aqui nós podemos viver partes da glória que Deus está reservando para nós. Mas esses irmãos, se eles já não acreditam no dom de línguas estranhas, que é uma coisa simples, imagina nisso tudo que eu acabei de falar, e muitas outras coisas que tem, muitos outros segredos, mistérios que tem para ser revelado, hein? Meu Deus, então eles olhando um vídeo desse, observando o que eu estou falando, eles devem estar pensando que eu fumo maconha ou que eu bebo cachaça. Mas não é, irmãos. É uma realidade espiritual. Abra o seu coração para receber isso. Abra a sua mente para receber isso. Porque Deus quer revelar. Deus quer restaurar a igreja. A igreja apostólica é essa igreja que vai viver esses mesmos sinais, esses mesmos milagres. E se você gostou desse vídeo, marque gostei. Compartilha nas suas redes sociais. Você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, ok? Ativa o sininho para você receber notificação de quando nós postarmos um vídeo novo. Tem pessoas reclamando que não estão sendo
notificadas. Isso aí é um problema que o YouTube está consertando agora. Algumas pessoas são notificadas, outras não. Umas é notificada na hora e outras notificada depois. Mas que você venha sempre, porque diariamente nós estamos postando vídeo aqui, ok? Vídeos para a sua informação, quando é de notícia, e vídeos como esse para a sua edificação. Que Deus abençoe. Vou lançar um outro vídeo aqui falando do diácono telepata. Um diácono que tinha um poder de telecinese. Que loucura, né? Mas você vai ver. E aí, irmãozinho, vou fechar a igreja agora. Acabou o culto, você ainda vai ficar por aí? Vou ficar fazendo um exercício de fé aqui. E quando o culto acabou, todo mundo já tinha ido embora. Joabe, o menino que queria exercitar sua fé, queria vibrar em alta frequência como Jesus, ele então exercita a sua fé. Nossa, que pancada. Eu acho que falta mais fé.